Olá, saudações a todos que verão esse vídeo. Hoje com um vídeo dedicado àqueles que estão começando, querendo aprender em relação ao método Oliver Velez. Antes de mais nada, eu quero pedir para deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com os seus amigos, aquelas pessoas ainda que estão no início aí no mercado financeiro, principalmente em relação ao day trading, tá? E querem aprender uma técnica boa, uma técnica comprovada, uma técnica internacional que pode levar aí vocês ao sucesso, certo? Então, like dado, inscrição ativada, o sininho ativado, vamos aí para o vídeo. Hoje eu vou falar aí o início de uma pessoa que está começando aí pelo método Oliver. Aqui eu estou colocando, né, pessoal, estou colocando aqui essa parte aqui da apostila, Scalp utilizando a técnica do Momentum, né? Essa apostila aí nas páginas 244 é uma apostila aí que faz parte, são duas apostilas. Essas duas apostilas aí que são hoje as maiores apostilas de trading do país. Tá? E eu estou utilizando, tá, essa página para explicar, embora esteja na apostila ainda mais avançada, uma parte aqui importante para vocês conhecerem do método Oliver. Apesar dessa técnica aqui, desses candles eu utilizar para o momento, esses são candles chaves aí para o método Oliver. Como vocês podem ver, tá? São candles aí de baixa. Então esse candle aqui significa a mesma coisa que esse candle. O que significa a mesma coisa que esse candle? Candles para baixa. E candle de alta. Esse candle de alta, esse candle de alta também é um candle de alta. Eles significam basicamente a mesma coisa. Tá? Nós só estamos aí um jogo de cores, que eles chamam de jogo de cores. Mas eles significam basicamente a mesma coisa. As forças aí são muito parecidas. Então se você coloca aqui, ó, o gráfico, por exemplo, ó, nós temos o gráfico aqui desse dia no dólar, tá? Do dia 19 de janeiro no dólar. E nós temos aí uma ideia para vocês aí que estão começando. Observem. Você tem um candle de baixa aqui, né? À medida que esse candle ele é perdido, né, ele é rompido aqui para baixo, você observa a continuação dessa força baixista. Tá? Então um candle de forte baixa, ó, você vê a continuação dessa força baixista. Ok? Esse candle é um candle de alta, porém não houve continuidade. Né? Então você não houve a continuidade aqui, não aconteceu nada. Agora já esse aqui, você teve um candle de baixa e houve a continuidade desse candle aí de baixa. Então para você começar a conhecer o método Oliver, você tem que conhecer de cor mesmo esses candles. Esses candles aqui são apenas 6 de 16 candles aí mais importantes utilizados no método. Tá? Eu estou mostrando aqui os 6, assim, que nós mais usamos, por assim dizer. Mas existem outros. Tá? Então, olha, observem no detalhe. Você tem um candle de forte baixa aqui. Ó, quando esse candle é ultrapassado, quando esse candle é perdido, você tem a continuação dessa força de baixa. Tá? Observe que um outro candle aqui, ó, visível, próximo a esse, ó, né? Nós temos esse candle aqui, tá? Que nós chamamos de um candle de bottom tail. Né? Observem que esse candle assinalado, ok, é muito próximo, pode ser praticamente igual, né? Pode dizer que ele é igual a esse candle. Né? E esse candle é um candle de alta. Tá? É um candle de alta, lá, candles de alta, um candle de alta, certo? Então você tem que conhecer a fundo aí esses candles. Observem que ele está bem próximo aqui do desenho. Tá? É um candle importante aí para o método Oliver. O que significa esse candle? Esse candle significa uma força compradora. Essa é a verdade. Esse candle significa que se ele for rompido, se ele for ultrapassado, por assim dizer, pelo candle posterior a ele, existe a possibilidade dos preços continuarem. Tá? Existe a possibilidade dos preços aí continuarem. Certo? Observem esse, por exemplo, aqui, ó,
tá bem distante esse candle aqui, ó, esse candle vermelho, tá bem distante desse aqui, bem sólido, bem bonito, como diz aqui o material, né, um candle sólido, bem bonito. Além de ele estar um pouco distante, observem que não há continuidade desse candle. Tá? Como não há continuidade, não tem que pensar aí em venda, né, em força vendedora, por assim dizer. Observem que esse candle aqui também não é igual, né? Também não é igual ao candle, esse aqui, por exemplo, né? Também não é igual a esse, tá? Não é igual. Porém, ele mostra uma força compradora grande, tá? E ele é até rompido, há uma continuidade. E por algum tempo os preços congestionam, e continuam. Então, assim, existe depois a continuidade desse candle. Tá? Então, o que acontece? Essa é uma base aí do método Oliver, que você, olha o outro candle aqui, tá? Um outro candle maiorzinho aqui. Essa é a base do método Oliver que vocês têm que entender a respeito de candles. Tá? É muito importante vocês entenderem a respeito de candles. Então, vamos recapitular. Esses candles aqui, se houver uma continuidade, tá? Uma continuidade, nós podemos pensar na continuidade do movimento de baixa. Assim como esse candle também. Se houver a continuidade no próximo candle, o próximo candle vier aqui, ó, e continuar o movimento, nós devemos acreditar na continuação do movimento de baixa. Assim como esse, mesmo ele verde, se houver a continuação dele assim, nós devemos acreditar no movimento de baixa. Isso aí é uma coisa básica, né? Claro que existem muito mais coisas que essas, né? Mas isso é uma base para você conhecer o método Oliver, conhecendo esses 6 candles aqui de base. Na verdade, são 16 os candles aí de base. Então, o que nós devemos pensar aqui? Ó? Se nós temos um candle como esse, se ele continuar, nós devemos pensar na continuidade do movimento de alta. Como esse também, ó, esse candle, nós devemos pensar na continuidade do movimento de alta. Assim como esse também, nós devemos pensar na continuidade do movimento de alta. Isso é uma coisa base aí para identificar no método Oliver. E muitas coisas dependem disso. Tá? Então, o que acontece? Pelo método Oliver, por exemplo, né, salvo algumas situações, depois desse rompimento, dificilmente você vai ter uma compra aqui pelo método Oliver. Na verdade, você vai ter a continuidade dessa venda. Tá? Isso em um primeiro momento. Isso é uma coisa inicial, que você deve ter esse entendimento. É uma coisa inicial. Então nós estamos aí inicialmente falando das questões dos candles que precisam ser identificados. Tá? Então, candles fortes também, além desses, tá? Então eu vou colocar um pouco além do que está escrito aqui, ó, além desse entendimento, você precisa saber que no método Oliver nós estamos falando aí de candles, né? Nós utilizamos muito a questão aí da barra elefante. O que é então uma barra elefante? Tá? Que eu já venho falando aí mais complexo aí nos outros vídeos, né? O pessoal aí que está começando agora pode ter alguma dificuldade em entender os meus vídeos da barra elefante. Mas barra elefante, basicamente, são barras que se distinguem das demais, tá? Que se mostram em relação às demais. Então, essa, por exemplo, verde, é uma barra elefante. Tá? E a barra elefante, ela também não pode ter muito pavio. Então, essa barra elefante aqui, ó, tá? Ela meio indecisa, você fica indeciso se é realmente uma barra elefante ou não, porque ela apresenta-se essa tail, que nós chamamos de tail aqui, tá? Não é
ela não tem o candle de corpo cheio. Lembrando, candles de corpo cheio são candles assim, ó. Ele tem o corpo cheio, nós falamos o corpo, né? E aqui nós temos a questão das tails, tá? Então nós temos muitos pregões, eu vou fazer aqui, não ficou muito legal, fazer aqui com as tails, que realmente existem, né? Ok, ó. Certo? Quanto mais tails um candle desse tiver, mas ele vai ficar um pouco fora do padrão, a não ser que ele seja o que nós chamamos de bottom tail, uma tail assim inferior, né? Assim como essa vermelha também é uma tail inferior. Tá? Então colocando aqui para vocês, ó, como está ali, né? Eu estou desenhando aqui para vocês, ó. Esses são, tá, a base aí dos candles mais importantes, esses e os outros, né? O ao contrário, né? Esse e os ao contrário. Bom, ó. Ok? Certo ali, ó? Como diz, esses são os candles chaves, os 6 candles chaves aí do método Oliver. E nós temos sim outros, no total são 16 candles chaves aí, que vai significar muita coisa. Então eu falei, observem comigo, eu falei dos 6 candles chaves aqui, tá? Esse tem 6 candles chaves, na verdade são 16, né? Tem mais outros 12, tá? E temos também a questão da barra elefante, né? A questão da barra elefante é muito importante aí para o método do Oliver. Muitos setups vão partir aí da identificação da barra elefante. Então a barra elefante, ela vai servir aqui mais do que até mesmo o próprio setup aí da barra elefante. Ele vai servir para muito mais coisas, né, do que somente o setup aí da barra elefante. Ele vai servir também, que nós chamamos de gift. Ele vai servir também, pode ser uma barra elefante de exaustão, e etc, etc. Esse aí não é o objetivo aqui com vocês. Nós estamos começando em relação ao método Oliver. Tá? Então, nós temos os 6 candles importantes, a questão das barras elefantes, e temos ainda um outro importante aí para o método Oliver. Qual é o outro, Senna? Qual é os candles importantes aí? Quais outros candles são importantes aí para o método Oliver? São candles de dojis, tá? Esses candles também são importantes para o método Oliver, muito importantes, tá? Muito. Principalmente candles de dojis, tá? Que chamem a atenção, né? Dojis que chamem a atenção em relação aos outros candles. O que eu quero dizer com isso? São dojis, são esses candles que nós chamamos de candles dojis, tá? São candles que fiquem em evidência em relação aos anteriores. Para eles ficarem em evidência, você precisa ter candles grandes antes desses dojis, tá? Então, é muito importante também você entender que os dojis são bem importantes aí no método Oliver. Não aparecem com tanta frequência assim. Tá? Aparecem com menos frequência do que as barras elefantes e do que as outras barras aí que eu venho mostrando para vocês. Mas de vez em quando, sim, aparece. Tá? Aqui, por exemplo, tá? Aqui é um doji, por exemplo, que ele chama a atenção. O pessoal que conhece já o método Oliver aí sabe que não houve operação devido a esse doji. Porém, poderia ter... existia a possibilidade dessa operação, é uma operação belíssima aqui. Tá? O pessoal que aprende aí comigo sabe que pode ser uma operação fantástica a partir daqui. Não houve essa operação, mas não necessariamente todas as vezes que você terá uma oportunidade de fazer uma operação, você vai ter aquela operação realmente. Você sempre espera, lembrando, tá? O mercado, 80% do tempo, você está só observando. Observação. 20% do tempo, você está realmente agindo. 20% do tempo é ação. Ok? Isso aqui é muito importante para você que está começando. Ficar atento em relação a isso, porque se você tiver mais
mais tempo na ação do que na observação, alguma coisa está saindo errada, alguma coisa está fazendo errada. E isso pode influenciar no seu rendimento, sim. Então, day trade tem muito a ver com questão de espera, tem muito a ver com esse tipo realmente de questão emocional, que você espera mais do que realmente você age. Então isso aí é muito importante aí para vocês entenderem, tá? Então, foi feito aí, falei aí recapitulando o que eu falei no vídeo, falei aí dos 6 candles aí muito importantes para o método Oliver, falei aí que o método Oliver utiliza muito as questões das barras elefantes e falei também que os dojis são muito importantes para o método Oliver, aqueles dojis, obviamente, que estão em evidência em relação aos candles anteriores. Não adianta dojis aí mesclados, né? Dojis aqui que começam a aparecer em regiões que não estão óbvias assim, né? Esse doji, por exemplo, está no mesmo tamanho desses outros candles aqui, né? Esse doji também está no mesmo tamanho que os outros candles aqui. Então são dojis aí que não chamam atenção, tá? Então no método Oliver nós temos aí a questão da atenção para os candles, tá? Atenção para os tipos de trade. Perfeito? É isso então. Novamente, marque o seu amigo e compartilhe esse vídeo. Na verdade, uma série de vídeos aí com o seu amigo que está querendo começar aí no mercado financeiro. Ok? É isso então, eu fico por aqui hoje. Abraço a todos.